Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar todos de pé para lermos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo número 14. Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 48 até o versículo 52. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 14, do versículo 48 ao versículo 52. Você achou aí na Bíblia? Marcos, capítulo 14, versículo 48, diz assim: Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, estamos diante da Tua palavra. Pela última vez neste ano, temos a grande oportunidade de ouvir a Tua voz através da palavra, Pai. E é realmente a Tua voz que queremos ouvir. Não viemos aqui ouvir doutrinas de homens, nem filosofias do mundo, Pai. Viemos ouvir a voz do bom pastor, a voz do Senhor Jesus. Fala conosco, meu Deus, nos dá direção pela Tua palavra, palavra que produza mudanças, palavra que traga para nós um alicerce, uma base firme, para que possamos edificar no ano que vai entrar, Senhor. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, ó Deus, trazer a Tua vontade revelada e que nós possamos obedecer ao Teu chamado e à Tua voz essa noite. Eu entrego a minha vida mais uma vez nas Tuas mãos. Eu peço a Tua unção, o poder do Espírito Santo para ministrar a Tua palavra, Pai. E que eu seja um instrumento nas Tuas mãos mais uma vez. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto aqui narra um acontecimento da última noite de Jesus, quando ele estava em Jerusalém. E todas estas coisas aconteceram. O momento da sua prisão é o que está sendo narrado aqui no texto que nós acabamos de ler. E foram fatos marcantes na história daquela cidade. Imagina o tumulto que não deve ter gerado aquela turba de gente chegando para prender Jesus. Estava ali Judas liderando aquelas pessoas, os soldados do Sinédrio, certamente alguns dos sacerdotes, dos fariseus, todos em grupo, numa turma, indo até o encontro de Jesus para levá-lo preso. Foi isso que aconteceu e isto certamente deve ter chamado muita atenção naquela noite. Mas a Bíblia diz simplesmente no versículo 49 que isto aconteceu para que se cumpram o quê, irmãos? As Escrituras. Jesus está dizendo, ele disse, eu estava com vocês no templo e vocês não me prenderam, mas agora vieram me prender. Mas ele disse, eu sei o que está acontecendo, isso tudo está acontecendo para que se cumpram as Escrituras Sagradas. Então, tudo o que aconteceu estava sob absoluto controle de Deus. Era o cumprimento da palavra de Deus, era necessário que Jesus fosse preso daquela maneira e levado até a cruz para ser o nosso Salvador. Mas, no meio desta turba toda, desta confusão, vamos dizer assim, no meio disso tudo, estava ali um jovem. Diz o versículo 51, seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol. Já para pensar nesse versículo aqui? O que fazia um jovem enrolado num lençol, seguindo Jesus e aquela turba, aquela multidão ali, no meio daqueles acontecimentos, um jovem enrolado num lençol? O que ele fazia ali, vestido daquela maneira, não é? Parece que ele pulou da cama e do jeito que estava, foi ver a confusão.
Deve ser um jovem bem curioso, né? Aconteceu uma confusão na rua, tem alguma coisa acontecendo, já vai ele ver. Não importa nem como ele está vestido, simplesmente enrolado no lençol. Estava enrolado no lençol, ele foi ver o que estava acontecendo. E talvez nem tenha percebido, né? Tamanho foi o seu ímpeto de ir até ali, que não percebeu a maneira como ele estava vestido, e por isso ele poderia sofrer um grande vexame, como de fato sofreu, segundo diz a própria palavra que nós acabamos de ler. Alguns teólogos afirmam que esse jovem seria o próprio Marcos, autor desse evangelho, porque ele é o único que cita este detalhe, não é? Dizem então alguns que seria ele, mas eu não quero realmente saber se é ele ou se não é, isso realmente não faz a menor diferença, mas eu acredito que esse episódio tem alguns exemplos para a gente, irmãos. Há alguns alertas de Deus aqui que eu creio que nós precisamos ouvir essa noite. Numa noite em que muita gente está preocupada com o novo ano, está fazendo planos, está aí com ideias. Muita gente, quando vai terminando um ano, já para de fazer tudo, já viu? Para de fazer tudo. No trabalho, as pessoas têm a mania de parar tudo no final do ano, né? Porque tudo fica para o ano que vem. Não, no ano que vem eu vou fazer, no ano que vem eu vou pegar este problema, no ano que vem eu trato disso, né? E a gente também, às vezes, chega aqui com essa expectativa para o ano, com sonhos, com projetos, com desejos, vontade de realizar alguma coisa. Então, eu creio que esse episódio aqui, esse rapaz enrolado num lençol, ele tem alguma coisa para nos ensinar, porque há um exemplo aqui que nós não podemos imitar. Eu não vou trazer para você esta noite um exemplo a ser seguido. Eu vou trazer um exemplo a não ser imitado, que é o exemplo desse rapaz que estava ali naquele lugar, enrolado com um lençol. Porque eu creio que esse rapaz, ele simboliza aqueles que nós chamamos comumente, me perdoem as Marias, Maria vai com as outras. Você já ouviu esse ditadozinho, né? Por quê? Tem alguma coisa acontecendo, lá vai ele. Lá vai ele atrás, vai atrás para ver, vai atrás para saber o que está acontecendo, não é? E ele estava seguindo Jesus, diz o texto no versículo 51. Mas parece que ele não mediu as consequências de seguir Jesus. Irmãos, seguir Jesus tem consequências. A maioria de nós aqui, essa noite, que dizemos que somos cristãos, nós fizemos uma opção consciente de seguir Jesus. Mas você já parou para pensar na responsabilidade que há nessa opção consciente? De dizer para os outros que você é cristão? A própria palavra de Deus, pela boca de Jesus, afirma que nós precisamos calcular bem o custo que está envolvido com este propósito, dizermos que somos cristãos. Jesus disse, o homem que vai construir uma torre, ele antes se assenta para calcular o custo, para não acontecer que ele comece a construção e depois não tenha como terminá-la. E a nossa vida é uma construção, a nossa vida cristã é assim. Mas temos que calcular bem o custo, porque não tem volta, irmãos. O projeto que iniciamos quando começamos a seguir Jesus não tem volta. Jesus foi claro ao dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Veja, nós não temos o direito nem de olhar para trás, que dirá de voltar atrás. Então esse jovem que está seguindo Jesus, mas de uma maneira tão descompromissada, ele deve servir de um mau exemplo para nós. De algo que nós devemos evitar a qualquer custo, porque precisamos medir as consequências. Quando ele saiu de casa enrolado naquele lençol, ele não deve ter medido as consequências do que poderia lhe acontecer. Ele foi, no mínimo, imprudente, não é? E no final aconteceu o pior, ele volta para casa pelado. Não é o que está escrito aí no versículo 52? Volta pelado para casa. Porque lançaram mão sobre ele, caiu o lençol e ele correu pelado, desnudo, diz a Bíblia. Então ele não teve noção do que poderia lhe acontecer. Por quê? Estava seguindo Jesus, como diz o verso 51, mas sem medir as consequências. Então ele não estava preparado para as dificuldades que poderiam vir.
Ele resolve seguir Jesus. Então olham para ele e dizem, está seguindo Jesus? Lança a mão nele. Você está preparado para que alguém lance mão em você porque você está seguindo Jesus? É isso que nós temos que entender. Temos que estar preparados, porque seguir Jesus é um compromisso, meu irmão. Não é um amuleto da sorte, como muita gente hoje está buscando numa noite como essa. Seguir a Cristo é um projeto de vida, porque só há vida nele. Então não é uma opção, uma escolha para ser abençoado. É a única escolha. É vida ou morte, é bênção ou maldição. Não há outra escolha. É só o Senhor Jesus. É como disse Pedro, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então seguir Jesus é um compromisso maior da nossa vida. Hoje em dia muita gente está pensando que seguir Jesus, entrar para a igreja, os testemunhos que a gente costuma ouvir por aí, é como se fosse uma solução para a vida. Como se Jesus fosse o Papai Noel, o coelhinho da Páscoa, que dá tudo aquilo que a gente quer e que só quer nos ver felizes. Não, irmãos, Jesus é Salvador. Ele veio para perdoar os seus pecados, porque você é um pecador. E porque você precisa de perdão, porque sem perdão você vai para o inferno. Então Jesus não veio dar presentinhos para a gente, ele veio dar salvação para a gente. E seguir Jesus é um compromisso. E nós não podemos estar despreparados para essa caminhada, e nem assim como estava esse jovem naquele momento que decidiu seguir Jesus, enrolado num lençol. Eu creio que nós temos algumas lições para aprender aqui. A primeira delas, como eu disse, não podemos seguir Jesus sem compromisso. Ele estava seguindo, isso é que me deixa intrigado, mas não tinha compromisso. Versículo 51 diz, seguia-o um jovem. Veja, ele está seguindo Jesus. Ele sai de casa enrolado no lençol para ver a confusão, mas depois que a confusão se estabelece e Jesus é levado preso, ele continua seguindo, enrolado num lençol. Mas, como eu disse, despreparado. Sem compromisso que requer este ato de seguir Jesus. Talvez seguindo Jesus por curiosidade. Irmãos, algumas pessoas, eu creio, às vezes estão na igreja por curiosidade. Estão dizendo que estão seguindo Jesus, mas não têm compromisso nenhum com Jesus. Estão assim, como quem vai atrás do trio elétrico, como quem vai atrás da multidão, sem nenhum compromisso com Cristo e, quem sabe, até por curiosidade. Deixa eu ver para onde vão levá-lo, deixa eu ver o que vai dar nesse negócio aí, deixa eu ver qual vai ser o final dessa confusão, qual vai ser o final dessa história. Há pessoas que estão fazendo uma fezinha na igreja, igual aqueles que jogam no bicho. Eu vou lá para a igreja, ver se muda alguma coisa na minha vida. Vou lá, de repente, dar sorte, né? Passar o ano novo na igreja, de repente dar sorte. Eu passei muito na praia, pulando numa perna só, comendo carocinho de uva, né? Vamos ver agora se na igreja muda alguma coisa, né? Então a pessoa está seguindo Jesus, mas sem nenhum compromisso, talvez por curiosidade, está no meio de uma multidão, mas não traz as vestes adequadas. Ele não estava vestido adequadamente, estava, irmãos? Você acha que ele estava vestido bem ali? De lençol, enrolado num lençol? É uma roupa boa para quem quer seguir Jesus? E olha, Jesus deu um alerta que nós precisamos atentar. Leia comigo Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículo 11, até o versículo 14. Mateus 22, 11 diz assim, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem. Qual o problema desse homem? Não trazia veste nupcial. Estava vestido sem estar vestido adequadamente, inadequadamente. Veja, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, não tinha o que dizer, foi surpreendido, inadequadamente foi surpreendido naquele momento. O que ele podia dizer em sua defesa? Nada. Então, o que o rei fez? Ordenou ao servente, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, meu irmão, não adianta seguir Jesus. Pode ter gente seguindo Jesus que vai para o inferno, porque não está vestido adequadamente. Olha, eu não estou falando de roupa, não. Entenda esse vestido adequadamente como preparo, como compromisso,
E roupa não faz muita diferença, irmãos. Faz diferença é o nosso compromisso com Cristo. Então, vestido inadequadamente é aquele que está só de curiosidade, está só de passagem. Não é o lugar dele ali. A Bíblia mesma diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o que importa não é estar seguindo Jesus. O que importa é ser escolhido por Jesus. É isso que faz toda a diferença. Seguir Jesus só por seguir, por curiosidade, descompromissadamente, sem a veste ideal, não quer dizer absolutamente nada, não serve para absolutamente nada, irmãos. Então, o primeiro exemplo que esse jovem enrolado no lençol traz para nós, que nós não devemos seguir a Jesus descompromissadamente. Não pode ser dessa forma. Um outro exemplo, outra lição também que não podemos admitir, não podemos ser superficiais no nosso relacionamento com Deus. E por que eu digo isto? Porque, tirando o lençol, aquele jovem não tinha mais nada. O lençol era a sua única roupa naquele momento. Agarraram o lençol, ele fugiu nu, pelado. Então, só o que ele possuía era o lençol. Eu posso associar isso a alguém que é superficial, alguém sem conteúdo. Entende isso? Consegue associar isso comigo? Não posso servir a Cristo, seguir a Cristo de maneira superficial também, sem que haja em mim um conteúdo. O lençol, apenas o lençol, é como se fosse uma capa, né? É um disfarce. Eu estou aqui com um lençol, mas ninguém sabe o que tem por baixo. Nem quero saber. Mas não é assim que muita gente faz. Segue a Jesus, mas segue com uma capa. A capa de crente. Será que é isso? É uma capa para esconder as suas vergonhas. Que no caso do rapaz acabou ficando com as vergonhas de fora. Mas não é isso que acontece, irmãos. Muitos estão seguindo a Jesus superficialmente. Não se deixam tocar por Cristo lá no seu interior. Por isso não há uma mudança no interior. E aí, irmãos, só essa capa, quando a capa cair, não fica mais nada. Vai ficar só a vergonha exposta para que todos possam vê-la. E isto é terrível na nossa vida. Porque eu queria dizer, queridos, que se a gente tentar esconder, não adianta. Porque um dia a Bíblia diz que tudo que estiver escondido será visível aos olhos de todos. Então, não adianta esconder. Se não tivermos nada além de um lençol, as nossas vergonhas certamente serão expostas aos olhos de quem quer que seja. Leia comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo número 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. A Bíblia diz do versículo 1 ao 5, posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia, é essa falta de conteúdo, essa capa externa que tenta esconder o que a pessoa de fato é. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, diz a palavra de Deus, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseres aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disto nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Jesus está dizendo que a hipocrisia, ela será conhecida de todos. E ele falou isso em relação aos fariseus. Irmãos, fariseus, eles se estivessem aqui no nosso meio, seriam como que exemplos a ser seguidos. Porque na religião são impecáveis, guardam a palavra, fazem tudo como se deve fazer. Mas Jesus está dizendo, só capa.
é hipocrisia. Por dentro você não os conhece. Assim também não podemos ser, queridos, como aqueles que servem a Cristo enrolados no lençol, superficialmente, sem conteúdo, com uma capa querendo esconder a verdade do que somos. Não podemos seguir a Cristo desta maneira, como esse jovem estava seguindo neste episódio. E por causa disso também, digo a você, não podemos fazer de conta. Como muitas vezes eu brinco aqui com vocês, faça de conta que você é crente e tem um comportamento adequado. Mas, na verdade, não podemos fazer de conta, porque temos que ser de verdade. Você está entendendo? Temos que ser de verdade, irmãos. Não adianta fingir, porque podemos fingir para todo mundo, mas jamais vamos fingir para aquele que nos conhece como somos, para aquele que vê além do lençol. Porque aos olhos de Deus nós estamos nus, como esse jovem saiu depois que lhe tomaram o lençol. Deus não precisa tirar o lençol de nenhum de nós para ver quem nós somos, para ver a nossa vergonha. Então não podemos fazer de conta. Porque imagina comigo, o lençol era noite. Não sei se o rapaz teve tempo de pensar ou se ele foi tão afoito que saiu enrolado no lençol do jeito que estava. Mas se ele teve tempo de pensar, imagina o seguinte: está de noite, no escuro todos os gatos são pardos. Já ouviu esse ditado? Ele pensou, ninguém vai perceber que eu estou com um lençol. Até porque naquele tempo as roupas não eram calça jeans nem camisa polo. Eram? Os homens usavam túnica. Qual é a diferença de uma túnica para um lençol? De noite, quem notaria essa diferença? Quem perceberia? Um lençolzinho bem ajeitadinho, amarradinho na cintura, de repente passa por uma túnica. Ou não é? De repente, ele pensou, ninguém vai perceber. Pode isso passar por roupa sem ninguém notar. Mas, irmão, não dá para esconder. Pode ser que ninguém perceba, mas Deus percebe. Você entende isso? Pode ser que ninguém note. Pode ser que ninguém veja a diferença, mas Deus vê a diferença. Pode ser que você se passe como um servo, como um seguidor, como outro qualquer, disfarçado com um lençol que ninguém perceba que é um lençol. Talvez você engane direitinho, fazendo de conta que é crente. Mas Deus sabe quem é e quem não é. Deus sabe quem são os chamados, muitos que são chamados, e quem são os poucos que Ele escolheu. E por que Ele escolhe? Qual é a razão da escolha? É o coração? É a integridade? É a sinceridade? É a disposição? É o compromisso? É o preparo? Então, esse jovem enrolado no lençol ensina para nós mais essa lição. Não dá para fazer de conta. Irmãos, talvez a gente tenha feito de conta até hoje. Mas agora, novo ano. Vamos fazer como dizem alguns? Ano novo, vida nova. Vamos tentar agora ter uma nova vida, de fato, no ano novo. Ser um crente novo. Quem sabe agora de verdade. Quem sabe a gente tenha fingido muito nesse ano de 2011. Quem sabe agora a gente decide, vamos parar de fingir. Mesmo que ninguém tenha percebido que você está enrolado num lençol pelado por baixo. Mesmo que ninguém tenha visto. Há alguém que vê. Esse alguém é o Senhor. E, na verdade, esse alguém que vê é o mais importante. Não é? Às vezes eu me deparo com isso já aconteceu algumas vezes durante esses 13 anos que tem a igreja. Às vezes um irmão está lutando com vício, com dificuldade, com problema. Isso é muito comum, né? A pessoa se converteu, realmente teve um encontro com Cristo, mas não conseguiu largar algum vício. Então ele ainda está preocupado, de repente fuma, né? De repente bebe, de repente alguma coisa. E aí tem uma preocupação que ninguém veja. Não é comum? Aí está fumando, aí na rua, passa o pastor, aí o cara engole o cigarro. Ou então amassa ele com a mão assim, bota no bolso. Não acontece isso? Não é? Mas por que acontece isso? Porque ele tem vergonha que eu veja, ou que um outro irmão veja. Mas mesmo que eu não veja,
tem alguém que está vendo. E quem está vendo é muito mais importante do que eu. Concorda com isso? Então a gente se preocupa com o que não deveria se preocupar. Porque o fato de eu ver ou não ver, não quer dizer nada. Mas tem alguém vendo. Tem alguém vendo quem somos, a quem não podemos enganar. Então, meus amados, tem que ser um ano de verdade. Amém? Sem fingimento, sem lençol. Vamos largar esse lençol em casa e vamos botar uma roupa para estar servindo e seguindo ao Senhor. Vamos deixar esse lençol e vamos sair preparados para seguir a Cristo. E não de qualquer jeito, para não estarmos sujeitos a uma vergonha como essa. Porque no final da história, o jovem passou por uma vergonha. Sabe por quê? Porque ele estava indefeso, irmãos. O pior de tudo isso é você ficar indefeso. Nós queremos as bênçãos de Deus. Nós dizemos, Deus me guarda, Deus me livra, Deus isso, Deus aquilo. É verdade. Mas como eu vou querer a defesa de Deus se eu não estou preparado? Seria incoerente pedir que Deus me guarde, mas se eu também não estou me guardando. Como Deus vai me guardar se nem eu me guardo, irmãos? Então aquele jovem estava indefeso. Por que ele estava indefeso? Porque estava despreparado. Nós não podemos ficar indefesos, amém, irmãos? Nem um dia desse ano que vai entrar. Não poderíamos ter ficado no passado, nem muito menos agora no futuro. Você não pode ficar indefeso. Então você precisa estar preparado. Você precisa estar bem vestido para enfrentar as dificuldades que podem vir. Aquele jovem enrolado no lençol, ele estava completamente indefeso. Por isso, quando o versículo 52, volta lá no texto, em Marcos capítulo 14, veja só o que diz o versículo 52. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Por quê? Lançaram-lhe a mão, no versículo 51. Lançaram-lhe a mão, aí ele largou o lençol e fugiu. Por que que isso aconteceu? Irmão, porque para se cobrir só com lençol, como é que a gente tem que fazer? Imagina você está só com lençol enrolado. Como é que você faz? Você agarra o lençol. É ou não é? A não ser que você consiga dar um nó muito bem dado no lençol, né? Sari, não, não, aquela roupinha assim, né? Não sei, é isso? Você faz amarra aqui, um bustier, mas para homem não fica bem, né? Então, o homem enrolado no lençol, ele se enrola e fica segurando o lençol. Não é assim que ele fica? Aí alguém mete a mão nele, o que ele faz? Tem que largar. Se quiser se defender, tem que largar. E quando larga, cai o lençol. Aí quando cai o lençol, o que o cara... O que ele faz? Fica completamente indefeso. E é assim que você não pode ficar. Porque na hora que alguém atacar você, você que está coberto só com lençol, vai querer usar a mão para se defender. E quando você usar a mão, cai o lençol. E aí? Como é que você vai ficar? Vai ficar completamente indefeso. O inimigo atacou esse jovem e ele ficou nu. Estava exposto agora. E nu, quem é que vai lutar nu? Só restava uma alternativa: fugir. E foi o que ele fez. E a Bíblia diz que ele fugiu desnudo. Agora eu penso e pergunto para você, será que essa é a posição que Deus quer para a gente, irmãos? Que a gente passe 2012 fugindo pelado por aí? Será que essa é a posição que Deus quer para você? Esse é o plano de Deus para a sua vida? Que você passe um ano de vergonha, sendo exposto, indefeso, a qualquer ataque que fizerem para você, que só te resta a alternativa de fugir? É isso que Deus quer para você? Pensa comigo. Claro que não. Irmão, quem tem que fugir é o diabo. Não é o que a Bíblia diz? Quem tem que fugir é o diabo. Leia comigo Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, eu não imagino você fugindo pelado do diabo. Eu imagino o diabo fugindo de você. Amém? Tem que ser assim, queridos. Mas se você não estiver preparado,
Se você não estiver com a roupa certa, não estou falando de roupa. Se você não estiver com a vestimenta adequada, com um compromisso com Cristo, com a dedicação ao Evangelho, com uma seriedade em relação à palavra, não me venha pedir proteção de Deus, irmão. Que isso é como quem põe santinho na porta de casa. Não adianta nada, nem para mosca espantar. Não venha pedir proteção de Deus se você não tem um compromisso com Deus. Não venha pedir. Porque quando o inimigo vier, você vai ficar pelado e vai acabar fugindo. Ao invés dele fugir de nós, nós é que acabamos fugindo dele. O versículo de Tiago, capítulo 4, verso 7, diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, para que eu resista e ele fuja, eu tenho que me sujeitar a Deus. Então, eu não posso estar por aí enrolado num lençol, vivendo essa vida descompromissada, despreparada, sendo crente de final de semana, quando muitos. Não posso viver desse jeito. Tenho que ter um compromisso com Cristo, porque Cristo não é meu amuleto da sorte, Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Então eu tenho que estar compromissado com Ele. Se isso não acontece, queridos, vamos estar assim, seguindo Jesus como seguiu o jovem, mas enrolados no lençol, prontos para sermos envergonhados e acabarmos em fuga, batendo em retirada. Então, para que eu possa realmente não fugir, mas fazer o inimigo fugir, eu preciso obedecer e eu preciso estar vestido com uma armadura e não com um lençol. A roupa que Deus tem para você, meu irmão, é uma armadura. Leia comigo para a gente terminar, Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 13. Essa é a roupa que nós temos que vestir. Efésios 6, versículo 11, até o versículo 13, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo arma ciladas, irmãos, mas se eu estou vestido com a armadura e não com lençol, eu fico firme. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja, irmãos, a Bíblia prevê vitória em tudo, quando estamos com a armadura de Deus, quando estamos vestidos como Deus deseja que estejamos. Quando isso acontece, Deus prevê que a gente vence tudo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E o que a Bíblia diz que os principados e potestades farão em relação a nós, é que se estivermos submissos a Deus, eles fugirão de nós e não nós deles. Você entende isso? Deus quer ver o inimigo fugindo de você e não você fugindo do inimigo. Mas tem muita gente, irmãos, que por causa da sua superficialidade de vida cristã, por causa do seu descompromisso, por causa do seu fingimento de que é crente, anda por aí fugindo do diabo, passando vergonha, fugindo pelado dos lugares. Meu amado, não é isso que Deus preparou para você. Deus quer que você tenha um ano abençoado, diferente, cheio de vida, cheio de compromisso com o Senhor. Que você seja um crente de verdade nesse ano de 2012. Que você seja uma pessoa preparada. Que a hora que o rei voltar, te encontre com as vestes nupciais. Não te encontre sem elas, para que não diga, como disse aos servos daquele rei: atai-o e lançai-o fora nas trevas. Não é o seu lugar. O seu lugar é na mesa do rei, na mesa do Senhor. Mas para isso, meu amado, você não pode ir para a mesa do rei enrolado no lençol, pode? Você acha que pode? Você acha que pode viver por aí fingindo que é crente? Enrolado num lençol,
fazendo de conta que está servindo a Deus, que está seguindo Jesus, mas sem nenhum compromisso com Ele. Porque eu digo a você o seguinte, quem não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Não existe crente em casa, e não existe quem possa me provar na Bíblia que tem um compromisso com Cristo, mas não tem com a sua igreja. Uma coisa chama a outra. Jesus vela pela sua igreja. E Ele garantiu, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então quem está na igreja está protegido. Mas quem está fora dela é bicho solto. E bicho solto não tem lugar no reino dos céus. Entenda isso de uma vez por todas, meu irmão. Deus tem planos bons para você no ano que vem. Mas você não pode estar enrolado num lençol. Você não pode estar enrolado em nada. Crente tem que ser desenrolado. Você diz amém? Você não pode estar enrolado em nada, muito menos em lençol. Você não pode estar enrolado em dívida, não pode estar enrolado em vergonha com os outros, fugindo das pessoas. Não pode estar enrolado. Você que se diz crente, você tem que estar desenrolado, livre, desimpedido, vestido com a armadura de Deus e não enrolado com lençol. Esse é o plano de Deus para você, meu amado. Não abra mão disso. E depende disto para você não ser envergonhado. Porque, como a Bíblia diz, nada há em oculto que não seja revelado. Então, quem estiver se escondendo no lençol, vai acontecer o que aconteceu com esse jovem. Quando lançarem mão, e o inimigo está aí para isso. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir, ele não veio fazer carinho em ninguém. Então, quando ele lançar a mão, ele tenta lançar a mão, o lençol vai cair e as vergonhas vão ficar de fora. E aí a única alternativa será fugir desnudo, como aconteceu com esse jovem. Meu amado, eu quero terminar dizendo para você, não comece o ano em maus lençóis, né, irmãos? Não comece o ano dessa forma. Que esse ano seja realmente diferente, sem lençol nenhum, mas com a roupa, com a veste nupcial, com a armadura de Deus, que Deus colocou à sua disposição para você usar, para que depois de todas as lutas e você vencer tudo, permaneça inabalável. O que Deus quer que você tenha um ano inabalável, que o vento possa soprar, mas você não vai cair. Que a tempestade possa chegar, mas você permanece inabalável, porque você está vestido com armadura e não com lençol. Não é hora de lençol, irmão. É hora de armadura. Então, vista-se para o ano novo. Vista-se para o resto da sua vida. Não só para o ano novo, mas para quantos anos o Senhor ainda tiver para você. Que sejam anos em que Deus te encontre vestido, preparado, com as vestes nupciais, vivendo a verdade do Evangelho de Cristo. Assim seja na tua vida, para este e para todos os que venham ainda pela frente. Amém? Que Deus abençoe você. Louvado seja o Senhor. Vamos preparar a nossa vida agora para participar. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar. E participar da ceia nesse momento é algo especial. Mas antes da ceia, vamos orar. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Ele é quem trouxe a palavra para nós. Ele é que traz a direção para a nossa vida. Então vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Um hino que diz: o meu melhor eu quero te dar. Você quer dar o seu melhor para Deus? Dê a Ele o seu melhor, porque Ele tem te dado o melhor. O melhor de Deus Ele já nos deu. Se chama Jesus Cristo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É o melhor que Ele tinha para nós, Ele deu. Agora dê o melhor para Deus. Dê a Deus o seu propósito, a sua vida. Dizer: Senhor, nesse ano de 2012, eu quero estar preparado. Eu quero estar bem vestido para a tua obra. Eu quero estar coberto com a tua armadura, para que o diabo possa fugir de mim e não eu dele. Oh Deus, em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor.
para Deus. Quero te dar, Senhor, me derramar aos teus pés. amém, Pai. Tua imagem e semelhança É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade. Essa que você tem que usar, a roupa da santidade. Santo dos santos, quero conhecer, quero exalar. Pai amado, é isso que queremos, Senhor, entregar o nosso melhor nas tuas mãos, entregar a nossa vida. Nós fomos salvos pelo Senhor. Pai Santo, estamos terminando esse ano na tua presença, na tua casa, e isso é o melhor para nós, Pai. E nesta hora queremos entregar ao Senhor a nossa vida, tudo que há de bom em nós, foi o Senhor que nos deu. Pai Santo, em nome de Jesus, queremos te dar tudo que há em nós, Pai. E queremos pedir que o Senhor venha nos fortalecer nesse ano de 2012. Que nós possamos tomar as vestes da santidade, as vestes do louvor, a armadura de Deus. Que nós possamos estar vestidos para o encontro contigo, Senhor, preparados para a tua volta. Pai, em nome de Jesus, prepara o teu povo aqui para a tua volta, Senhor. Encontra em nós santidade, Pai, em nome de Jesus. Queremos vestir as vestes da santidade, Senhor. Queremos estar preparados para falar contigo, Pai. Queremos estar preparados para enfrentar o inimigo que se levanta contra nós. Que ele fuja de nós, Pai, ao invés de nós fugirmos envergonhados. Meu Deus, em nome de Jesus, não fomos chamados para a vergonha, Pai. Não fomos chamados para isso, porque o Senhor nos salvou. E eu te peço, ó Deus, por toda a igreja, levanta os meus irmãos aqui para um ano novo diferente, Pai. Para um ano diferente de tudo que eles fizeram antes, Pai. Que seja um ano para nós dedicado ao Senhor, ao serviço da tua obra, a fazermos a tua vontade em primeiro lugar, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar mais uma vez. Os irmãos vão distribuir a ceia do Senhor. Examina o teu coração agora para depois participar. o meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Só fácil eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Quem sede de ver, quero conhecer, quero exalar mais de Deus.
O meu melhor quero te dar, Senhor. Glória. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa vida, o nosso melhor, a nossa adoração, Pai. Recebe, Deus. Quero te dar, me derramar os teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Basta-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua graça eu quero ver, quero sentir as roupas da santidade, me mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor.